Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Esse vídeo de hoje é dando continuação do nosso estudo, das nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre, nós estamos agora em 2021, e o título dessa lição é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Essa lição, essa revista é Estudo Bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos também a lição de número 2, que tem o título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Nós vamos ver aqui, estudar sobre a divisão do reino, de Israel. O textual da lição se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 21. Ele diz aqui: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Nós vemos aqui também, na verdade prática, diz o comentarista, os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Nós vemos aqui então, queridos, os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram no livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo de 1 a 10, versículo 13, versículo 14 e o versículo 26 ao 29. Nós vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos. Que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua aula. Prosseguindo, o objetivo geral da lição é ressaltar a importância de ouvir os bons conselhos. Então, a gente vai ver o tanto que é importante você ouvir, a gente ouvir os bons conselhos, E veja aqui, os objetivos específicos são 3. Aqui o primeiro tópico é elencar as principais causas da divisão do reino. E o segundo tópico, apresentar as falhas e as má decisões de Roboão, o rei Roboão. Terceiro tópico, pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão, mas também de Roboão. Prosseguindo, nós vemos aqui o ponto central da lição: aquele que é capaz de distinguir os bons dos maus conselhos toma sábias decisões. Se a gente saber pedir os conselhos, acatar os bons conselhos, vai tomar sábia decisão. E para a gente ter essa sabedoria de pedir conselho, a gente tem que pedir, buscar no Senhor, porque Ele nos dá sabedoria. Só nós vemos aqui, diz o comentarista, após a morte do rei Salomão, em 1931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. 1 Reis, capítulo 11, versículo 43 está a referência, e ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Então, nós vemos aqui que Roboão foi a causa dessa divisão. Prosseguindo, a fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Continuando, essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Primeiro tópico, as principais causas da cisão. Cisão é separação, cisão é corte, cisão é divisão, onde causa a divisão do reino. Primeiro subtópico, a carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Então, Salomão, a gente vê aqui que ele não precisou se dedicar às guerras igual o pai dele. O rei Davi, ele conquistou os seus reinos através de guerra, mas Salomão não foi bem assim. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Veja só, seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Então, Salomão já foi diferente, ele fez paz, ele fazia aliança, Então, Salomão não fez guerra, Salomão fez aliança, teve paz no seu reinado, e o negócio dele era ampliar, era construir e fazer um reino uno, Ele chegou a conquistar através do casamento que ele fazia, ele casava com as filhas dos outros reis, e aí ficava sendo genro das outras nações, entre os reis,
então ele se foi tomando todo aquele reinado ali. Olha só, seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. 1 Reis, capítulo 5, versículo 3 e 5. Então, olha só a sabedoria aqui de Salomão, né? Ele foi no início, fez essa aliança, né, com as nações. Então ele cresceu bastante, mas ele tinha também essa proteção do Senhor, porque até então ele andava de acordo com a vontade do Senhor, até um tempo, né? Mas não foi como seu pai Davi, que era segundo o coração de Deus. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava os impostos muito pesados. 1 Reis, capítulo 2, versículo 4. Então, nós vemos aqui que para ter essas conquistas, o povo então estava trabalhando muito e pagando muitos impostos pesados, não é diferente dos dias de hoje. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Então, todas as tribos aqui estavam trabalhando muito para que Salomão tivesse todo esse império, né? Então, nós vamos prosseguindo. Segundo subtópico, a divisão do reino. Veja só, o autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficava ao sul de Israel, participava ativamente do governo e fazia parte de sua corte. Então, separaram aqui as tribos, né? Nós vemos aqui a separação das tribos. Nós vamos ver então a causa da divisão do reino, que é Israel, que foram, né, divididos. Olha só, aqui tudo quem comandava era Salomão, mas aí veio a divisão, ficou aqui o lado norte, ficaram 10 tribos, né? Ficou sendo aqui Israel, e aqui do lado sul ficou sendo Judá, onde que era aqui a capital de Judá, que era Jerusalém, e Benjamim, que ficaram duas tribos. Duas tribos, do lado sul, Benjamim. Então veja só, queridos. O lado norte, ficamos aqui 10 tribos, ficou sendo chamado Israel. Aqui quem foi governar aqui, Jeroboão, nós vamos ver também sobre ele. E do lado sul, duas tribos, Judá e Benjamim, que aqui fazia parte da corte, né, que comandava toda essas 10 tribos também. E Judá, então, fez parte dessa corte. Então, nós vemos aqui, quando Salomão morreu, em 1931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes, veja só, de Israel, sob o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. Então, quando o rei Salomão morreu, as nações, as 10 tribos se reuniram e falou com Roboão, que estava sendo muito pesado, mas aí Jeroboão, nós temos dois Jeroboão na Bíblia, nós temos o Jeroboão 1 e o 2. Esse aqui é o Jeroboão 1, que ele trabalhou no reinado com Salomão. Então ele foi para o Egito e agora na separação, as 10 tribos de Israel chamam ele para ser o rei deles, né? Veja só, e continuando aqui, o povo pediu para que Roboão, filho de Salomão, diminuísse sua carga de trabalho. 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. Então, eles pediram, mas como ele não pegou o conselho bom, ele pegou o conselho mau, aí o povo acabou se rompendo mesmo com ele. Veja só, ainda tinha essa oportunidade, né? Se Roboão alivia, né, ali o povo, ele poderia ter conquistado ainda as 10 tribos, mas como ele não aceitou o conselho, veja só, continuando, mas ao contrário, seguindo o conselho dos jovens, né, e não dos anciões, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, né, sobre a aliança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o reino do norte. Aqui em 1 Reis, capítulo 12, versículo 16 e o versículo 20. Então, nós vamos ver também
que Deus está nesse negócio da divisão, né? Então nós sabemos que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabia o que ia acontecer lá na frente, que esse lado norte que foram levados cativo, né, pela Síria, e aí Judá não foi, né, pela Síria aqui, que já imaginou se Judá tivesse ido. Então a nossa esperança, que é o Messias, que é Jesus. Então desde lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o Senhor fala para a mulher e para a serpente que ia haver uma divisão, né, entre eles, né, até porque para preservar a vida do Salvador, né, a semente da mulher. Então Deus sempre proporciona essa divisão para poder Ele preservar, né, a semente da mulher, que é o Messias. Então nós vemos também que Deus, Ele teve ali a separação também de Abraão com seu sobrinho Ló, tudo isso para preservar, né, a semente da nossa salvação, que é Jesus. Então nós vemos ali também a divisão da família de Isaac, né, que tinha ali os 12 irmãos, e ficou José sozinho de um lado, e do outro lado ficaram os 11 irmãos. Então ficaram 11 contra 1, porque Deus preservou José, né, para essa vinda do Messias. Então tudo Deus faz porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Síntese então, a missão de um líder é direcionar seus liderados e não os oprimir. Então nós vemos aqui, aprendemos que a missão desse líder é direcionar a pessoa e não oprimir, colocar mais jugo, né? Veja só, então não colocar mais jugo. Então nós vemos até no nossos pastoreados, muitos dos pastores, em vez de colocar uma paz, né, colocar uma graça sobre a vida das pessoas, muitas das vezes coloca jugo, falando que a pessoa vai para o inferno e que não tem mais jeito, e aí acontece das pessoas receber esse peso, né, e muitas das vezes não querer nem mais ir para os cultos, para a igreja, né? Veja só, então tudo isso faz parte desse líder, né? Direcionar e não oprimir. Segundo tópico, os erros de Roboão. Vamos ver aqui os erros de Roboão. Primeiro subtópico, a repetição dos erros de Salomão. Qual foram os erros de Salomão? Nós vimos que Salomão estava colocando, né, cobrando muito impostos do povo, da nação, e Roboão, em vez de aliviar, foi colocar mais jugo ainda nas pessoas. Ao tomar conselho com os anciões e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. 1 Reis, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 11. Então nós vemos aqui que Roboão acata os mesmos reis do seu pai Salomão. O conselho dos anciões dizia que a solução do problema era das 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. 1 Reis, capítulo 12, versículos 6 e 7. Então, olha só, os anciões aconselhou que se ele aliviasse, né, aliviasse para que o povo, né, acalmasse mais os ânimos, mas ele aumentou mais ainda os impostos, e também se ele diminuísse, que o reino não teria a mesma expansão que estava tendo com seu pai. Imaginamos que ele, né, queria prosseguir com esse mesmo governo do rei Salomão. Segundo subtópico, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou a sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram sobre o seu domínio e ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvido aos maus conselhos e isso o levou à ruína. 1 Reis, capítulo 12, versículo 13. Então, Roboão pegou o conselho dos seus amigos e não dos anciões, né, que tinha convivido com o rei Salomão. Então, esses anciões também já tinham visto o peso que Salomão estava colocando. Então, por isso que ele estava dando um conselho já com experiência, né? Terceiro subtópico, cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro das nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. Provérbios capítulo 28, versículo 26. Então, Roboão acatou ali aquele orgulho de querer que o reino só crescesse e, né, veio
trazer o enfado às pessoas. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético, espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. A falta dos bons conselhos faz com que a pessoa, né, se torne ali empobrecido e decadente, porque deixa de ouvir os conselhos do Senhor, né? Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, saber distinguir os bons dos maus conselheiros é essencial no momento de tomar alguma decisão importante na nossa vida. Então, isso é importante, né? Saber tomar esses conselhos é importante na nossa vida. Já estamos passando para a parte final. Prosseguindo, o terceiro tópico, o reinado e a idolatria de Jeroboão, mas também de Roboão, né? Que primeiro subtópico, a rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte, né? E reinou por 22 anos em Israel. Então nós vemos aqui, a Bíblia vai falar de dois Jeroboão. Esse aqui é o Jeroboão I. Esse Jeroboão, ele passou a ser rei do lado norte, né? Que ele tinha ido, o rei Salomão queria matar ele porque ele tinha uma profecia que ele ia ser rei sobre Israel. Então ele fugiu para o Egito e agora com a morte do rei Salomão, ele vem e as 10 tribos então recebem ele para governar. Depois que o reino foi dividido, Jeroboão é o primeiro rei do lado norte. Então teve vários reis, mas esse aqui foi o primeiro, Jeroboão I. E ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão. Veja só que se agradou de seu trabalho e nomeou o chefe do servo da casa de José. Como que Deus é onisciente, né? Como que Deus sabe todas as coisas. Já sabia e já estava preparando essa pessoa, né? Esse Jeroboão, para ser esse governo. Mas o que acontece também, que a gente vai ver que Jeroboão agora passa a fazer idolatria, né? Passa a seguir os reis pagãos, né? 1 Reis, capítulo 11, versículo 28. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aías, o profeta, lhe comunicou, Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 ao 31. Então nós vemos aqui que Jeroboão se rebeliou contra Salomão, porque ele trabalhava com Salomão, porque também ele tinha recebido uma profecia com o profeta Aías, falando que Deus tinha escolhido ele também, Jeroboão, para ser um rei. E aí, com isso, Salomão, é lógico, queria matar ele, e ele fugiu para o Egito. Depois da morte do rei Salomão, ele voltou e começou a governar depois da divisão do reinado. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, versículo 40. Jeroboão refugiou lá no Egito até a morte de Salomão e a divisão do reino, então ele chega. E quando ele estava lá, ele estava estudando, né, para poder agora ser um rei. Olha só, segundo subtópico, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Então, na divisão, Jeroboão ficou sendo o primeiro rei do lado norte, né? As 10 tribos. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém, a cidade de Siquém, 1 Reis, capítulo 12, versículo 20 e ao 25. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerro de ouro, um ao norte de Dan e outro ao sul, em Betel. 1 Reis, capítulo 28, versículo 29, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. Então, o rei Jeroboão, com medo do povo, ir lá no templo em Jerusalém e se unir de novo lá a Judá, né, no lado sul, ele pegou e, como ele tinha aprendido lá no Egito, adorar outros deuses, ele fez aqui 2 bezerros de ouro, aqui mesmo, em Israel, e colocou para o povo ficar adorando aqui e não ir lá e se unir de novo com as outras tribos. Prosseguindo, a atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. 1 Reis, capítulo 14, versículo 7 ao versículo 14. Então Jeroboão, o rei do lado norte, com medo do povo ir lá no lado sul, né, a adorar lá no templo, ele fez aqui mesmo, levantou os altares, né, 2 altares com um bezerro de ouro, e o povo então ficava adorando aqui para não ir lá. Ele fazia tudo isso para que o povo não fosse, né, se unir lá com Judá. Então, queridos, o que acontece?
esse lado norte aqui, por causa desse pecado todo de Jeroboão, foram levados cativo também lá para a Síria e ficaram lá 70 anos. Veja só, aqui com o tempo, Jeroboão então ficaram cativo lá. Agora, se Judá, que é o pai do Messias, tivesse aqui nas 10 tribos, também tinha ido cativo. Mas como Deus é onisciente, então fez a separação e Judá não foi. Quem foi só o lado das 10 tribos, que foram cativos. Terceiro subtópico, consequência da idolatria. O pecado de idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não permite dar sua glória a outro. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao versículo 28. Então, Deus não dá a sua glória para outro Deus. Então, o rei Jeroboão causou esse grande mal para a nação, né? Fazendo esse bezerro de ouro, levantando aqui esses altares, e a prática da idolatria continua de novo ali em Israel. Também Judá, com o tempo, Judá e Benjamim, as duas tribos também, foram levados cativo, né? E ficaram lá no cativeiro, mas de lá eles voltaram de novo e reconstruiu Jerusalém. Então, vê aqui, síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, o pecado da idolatria foi responsável pela derrocada de muitos reis da história de Israel. Devemos exterminá-lo de nossas vidas. Então, nós ficamos bem claro que a idolatria não faz parte do reinado do Senhor. Nosso Deus é vivo e o Espírito Santo que nos conduz e que nos dá sabedoria. Então, terminando aqui a lição de número 12, fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.